Uhum. E a cooperativa, ela é propriedade dos pais. Os pais são os donos. Os pais na condição de donos, e essa filosofia é ensinada. Nós temos a disciplina de cooperativismo, mas somado a isto, nós temos a cooperativa Mirim. A cooperativa Mirim é uma oportunidade dos nossos alunos vivenciarem a prática e a gestão de uma cooperativa. Uau! Né? E além disso, a gente trabalha todos esses princípios cooperativistas, o empreendedorismo, é trabalhado bastante, a gente está investindo na prática esportiva. Legal. Né? Temos uma quadra excelente escola, temos investimento na área de xadrez, temos parceria com outras práticas esportivas em que os professores trabalham, fazem ensino, locam, sublocam espaços da Copec e ali oferecem algumas oportunidades, valores diferenciados para os nossos alunos. Nós trabalhamos muito com a produção textual desde o início das séries iniciais, né? A prática da leitura, produção textual. Que bom que você está aqui no nosso canal e temos agora um episódio inédito do Prosa e Café. Mas antes disso, bora lá, antes disso, pega o seu cafezinho e de preferência, né, o nosso Robusta Amazônico, já segura aí a sua xícara já, porque eu quero que você agora vai aí no nosso canal, curta, compartilhe com seus amigos, tá bom? Se inscreva no nosso canal, vai também lá no nosso Instagram, manda agora aí para todas as pessoas, porque o assunto que nós vamos estar falando aqui hoje é um assunto muito bacana. Nós vamos falar sobre educação, nós vamos falar sobre cooperativismo, e eu estou recebendo aqui hoje o Wilson Plaster, ele que é psicólogo, nasceu em Pancas, no Espírito Santo, esposo, né, da dona Irene, e nós vamos estar discutindo aqui um pouco, debatendo e falando um pouco sobre educação. E desde já quero agradecer a sua presença aqui, Wilson. Para a gente é uma honra ter você aqui com a gente no nosso Prosa e Café. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui no seu programa, prestigiando também o seu programa e poder conversar um pouco sobre educação, cooperativismo, né? E o que vier aí para a gente... Né, prosa tem demais, né? Prosa a gente tem vontade de falar também. Ó, já quero te convidar, já vamos tomar um cafezinho. Opa, já? Tá aqui já o meu cafezinho. Já pra gente começar bem sem açúcar, né, Braga? Por favor, sem açúcar. Cafezinho aqui. Também é minha maravilhoso. Sem açúcar. E café da nossa região, que é o Robusta Amazônico. A gente sempre tá aqui. Ou é café Dom Bento, ou é café da Luz. Estamos sempre com os cafés aqui, ou outros cafés também que as pessoas nos presenteiam. E falando de café, Wilson, você que é das pessoas antigas também aqui, antigas não, pioneiras aqui da nossa cidade também, como cresceu, né? Como os nossos produtores cresceram, né? Como a gente se destacou em todo o Brasil, né? Você que vem do Espírito Santo, sim. Também, o Espírito Santo também é plantador de café, né? Com certeza, o estado do Espírito Santo é um gigante aí na produção do café. Hoje, Espírito Santo, Minas Gerais e Rondônia estão aí, né, na disputa. Como diz, no pau a pau, né? No pau a pau aí, nas disputas, tanto em produção, em volume de produção, quanto de qualidade também, né? E felizmente o nosso Robusta Amazônico se adaptou muito à nossa região, né? Muito. E está sendo aí café destaque, premiado, né? Destaque. E eu, né, já fui cafeicultor, né? É mesmo? Sim. Vamos lá então. Quando você chegou aqui no nosso estado de Rondônia, especialmente em Cacoal, como é que foi? Eu cheguei com minha família aqui no ano de 82. Eu era tava nascendo, hein? Isso já vai 43 anos, hein? Sim, em março de 82, né? Para nós 44 anos. 44 anos que nós chegamos aqui.
E nós trabalhamos no sítio, né, por algum tempo. Uhum. Inicialmente, nós trabalhamos como meeiros, né, e depois compramos uma terrinha e começamos a produzir café. E posteriormente, eu tinha um sonho de estudar. Eu tinha uma ideia de ser psicólogo, não sabia o que que era isso, não, mas tinha uma Mas você ideia de já ser pensava psicólogo. já? Sim, desde a adolescência. Não tenho ideia muito bem como surgiu como veio essa ideia de ser psicólogo, não. Aham. Mas morava no sítio, né? Aham. E daí eu só comentava, eu quero voltar aí, eu quero estudar. E daí depois eu fiz supletivo do primeiro grau, segundo grau, e aí que eu migrei para a faculdade. Mas você já trabalhava, ajudava seus pais no sítio, como que era? Sim, eu trabalhei no sítio Uhum. por muitos anos. Eu saí do sítio aos 21 anos daí, né? Uhum. Que linha? Aqui nós moramos na linha 7, na linha 5 e depois nós nos mudamos para o município de Novo Horizonte. Ah, você morou em Novo Horizonte. Sim. Em que ano já? Você lembra? Nós mudamos para lá em 88 daí. 88. Sim, aí eu fiquei lá 2 anos com a minha família. Início de 90, eu vim para Cacoal porque eu fiz um concurso e passei, na época era a Fundação CESP. E em janeiro de 90, né, eu fui contratado. Depois virou Funasa, trabalhei muitos anos na Funasa. E depois, em 2009, comecei a trabalhar também no TJ, né, como psicólogo daí já. Inicialmente na Funasa era na condição de auxiliar de enfermagem, né? Trabalhei ali um bom tempo. Foi uma grande oportunidade que eu tive passar nesse concurso na época e que me deu condições de poder estudar, né? Porque minha família não tinha condições de bancar meus estudos e com o meu trabalho, meu emprego, eu consegui aí caminhar na vida educacional, né? Comecei a administração aqui em Cacoal em 95, quando foi inaugurada a Unir lá em cima, né? Uau, você foi da primeira turma. Eu fui da primeira turma de Aham, administração que lá em legal. cima, lá na Unir. Porque antes a Unir funcionava aqui no Cora, né? Aham. Inicialmente ela Quando funcionava. iniciou, né? Isso. Depois, quando subiram, aí eu fiz um ano de administração, mas o sonho era fazer psicologia e fiz vestibular novamente para E você já estava psicologia. casado já ou não? Não. Não. A gente já namorava, Uhum. né? A gente namorava na época. E aí eu fui para Porto Velho fazer psicologia na Unir em Porto Velho. Fiquei lá por um tempo. Em 2002 retornei para Cacoal e sigo aqui a minha vida trabalhando aí na área, na profissão da psicologia, né? E tenho um consultório ali no Hospital São Paulo desde 2002. E também, daí em 2009, eu iniciei o trabalho ali no fórum. Uhum. Ainda na área da saúde, eu contribuí para criação do CAPS aqui em Cacoal, do Uau. CRAS, né? Dei minha colaboração ali, juntamente com outras pessoas, a Penha, né? Que foi vereadora aqui de Cacoal, que é Penha uma Simão, né? Penha Simão, que é uma grande guerreira, tem um carinho muito grande por ela, que era também colega nossa da Funasa, né? Uhum. E outros que colaboraram, né? Geralda Brito, né? Como fisioterapeuta. Tivemos aí uma grande oportunidade Você de chegou a colaborar trabalhar aqui. no CAPS? Trabalhei no CAPS de 2005 a 2009 aqui em Cacoal. Uhum. O CAPS é um programa do governo federal, né? Exato. Uhum. Centro de Atenção Psicossocial. Certo. E depois trabalhei em outros órgãos aqui do município também, né? Tive algumas oportunidades interessantes, experiências interessantes. Trabalhei por um período no presídio, também fazendo atendimento clínico, foi uma experiência muito interessante. E de 2009 para cá, na área pública, né? Mais na área do judiciário, né? Uhum. No Mas trabalho nessa área tua da de psicologia, né? Psicologia jurídica. Bacana. E um grande apaixonado pela educação, né? Com certeza, porque a educação é que me deu possibilidades de crescer, né? Uhum. Pessoalmente, profissionalmente. E depois da psicologia, tive outras oportunidades como professor universitário, fiz mestrado, várias especializações, MBA. E eu vejo a educação como algo que é contínuo na minha Sim. vida, eu não paro de estudar. Eu estou o tempo todo estudando alguma coisa, cursando alguma coisa, e a gente não para. Eu vejo a educação como algo que precisa ser pulsante na nossa vida de forma contínua, né? E quando a gente fala sobre isso,
E hoje a gente vê um- uma, uma situação hoje que é muito alarmante, né? Da evasão escolar, né? Hoje muito grande, assim, do aluno, e eu acho que muito se atribui também essa questão do aluno não abandonar a escola, literalmente. Eu vi até uma pesquisa falando sobre isso, que aumentou muito depois, inclusive, da pandemia, né? Que daí os alunos não conseguiu ir para a escola, enfim, todo esse caos que nós passamos, e isso se tornou uma dificuldade muito grande depois para que esse aluno retomasse de volta, né, às salas de aula. Mas eu sempre faço assim, sempre eu tenho um pensamento que é muito também algo familiar, né? É muito da família, dessa importância que a família tem, dessa importância que a família vê em relação à educação, né? Eu lembro na época da pandemia que aquele sufoco, né? E a gente ia atrás de apostila, ia atrás disso, Sim, 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 daquilo, sim. e ensinando o menino em casa, Sim, sim. né? Mas o fato é que sempre foi um papel nosso como pai, né? Sim. É porque o que aconteceu por um bom tempo também é que se destinou a achar que a escola também assumiria um papel que nunca foi da escola, na verdade, né? A escola sempre foi para ensinar o português, matemática, mas os pais, naquela pandemia ali, se viu numa situação ali, né? Eu até tem tantos memes sobre isso, mas de que, tipo, parecia que os pais estavam se encontrando seus filhos. Tá tendo Foi. que, né? E assim, é uma coisa chocante, né? Então, eu vejo que trabalhar com educação é um grande desafio. E eu acho que cada vez está se tornando maior, até a gente poderia dizer, até com toda a tecnologia que a gente está tendo depois, pós-pandemia, mas é um desafio muito grande. Então, assim, você sempre foi um grande apaixonado pela educação, né? Eu vejo assim que esse período que nós tivemos na pandemia foi extremamente desafiador em todos os aspectos, né? E isso com certeza incluiu aí o processo educacional. E como você disse, algumas famílias se reencontraram. Ah, você existe, né? Aham. Você está aqui. Exatamente. E ter que conviver ali por meses, quase confinados, né, dentro de casa, não foi tão fácil assim, né? Uhum. E nós estamos vendo, assim, quando você traz esta ideia da terceirização da educação, se a gente pensar um pouco mais atrás, as pessoas elas eram preparadas dentro do contexto da família, as profissões eram decorrentes daquilo que se vivenciava familiarmente. Uhum. O ambiente, Eh, né? isto. Então, até o período da Idade Média, principalmente, a educação ela era restrita à elite, né? Uhum. Aos nobres, a uma certa elite, não era acessível em toda a Europa, né? No continente velho continente europeu, Uhum. né? E as pessoas elas formavam sua profissão também dentro daquilo que aprendia no seu contexto familiar, tanto que muitos sobrenomes são associados a profissões, né? Por exemplo, o sobrenome Plaster, que é o meu, significa argamassa ou acabamento, ou aquele Uau! profissional que trabalha com a área de acabamento, né? Uhum. A área que seria hoje da pintura Uhum. dos prédios, né? Que trabalha com gesso, né? Em inglês, a palavra plaster significa gesso, Uhum. né? E no alemão tem um significado mais amplo. A palavra Schneider, por exemplo, significa alfaiate, Uau! tá? Então, só dando um exemplo, minha avó é Legal. Schneider. Então, o sobrenome tinha uma vinculação àquela profissão, né? Hoje, nós temos também a profissão como um referencial de identificação, tanto que muitos me conhecem como Wilson, o psicólogo, né? Uhum. É uma referência aí, as nossas profissões, de certa forma, elas passam a fazer parte da nossa identificação e em alguns lugares do mundo, ela
era considerada como um sobrenome. Mas depois ali, principalmente na Idade Média, pós-reforma, né, da igreja, a gente teve aí um interesse muito grande de tornar as pessoas conhecedoras, com possibilidade de leitura, quando surgiu também a imprensa, né, o livro impresso, a popularização do livro, a possibilidade de acesso a livros, que antes era restrita às bibliotecas, né, e muitas vezes aos conventos, Sim. etc., ou bibliotecas públicas, mas que eram também acesso restrito. E nós tivemos, então, um incentivo a que as pessoas começassem a ler, até mesmo pelo incentivo e a busca do conhecimento bíblico, né? A Bíblia se tornou um livro de acesso, né? De referência para as pessoas começarem a estudar, a ler, né, na Idade Média. Exatamente. E junto com as mudanças que nós tivemos ali, o início da ciência, do conhecimento científico, da autonomia da ciência, a produção do conhecimento, da filosofia de uma forma mais ampla, a gente foi tendo aí a ampliação do processo educacional e tornando a educação mais acessível a todas as pessoas, né? E hoje nós sabemos que a educação, ela molda em grande parte nosso modo de pensar, nosso modo de relacionar-se, de se colocar no mundo, a nossa cosmovisão, né? A visão que a gente tem de mundo tem muito a ver com a nossa base educacional, da nossa formação educacional, né? Maravilha. E quando você começa a ter o seu primeiro contato, né? Porque hoje você faz parte do conselho da Copec, né? Copec hoje é a Cooperativa Educacional. É a primeira de Cacoal? Enquanto cooperativa educacional, sim. Sim. É a primeira e a terceira de Rondônia. E a terceira de Rondônia. Uma Uau. em Vilhena, outra em Jaru e esta em Cacoal. Vamos falar um pouquinho sobre a Copec, né? Para quem está nos assistindo, está nos vendo agora. Para os mais antigos, né? É o mesmo prédio, inclusive, da Escola Concórdia, né? Isso. A antiga Escola Concórdia, que aí a gente estava falando aqui em off, até gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós também, um pouquinho aí da história que o senhor sabe, de como começou a Escola Concórdia. Depois a gente vai falar da Copec. Vamos falar um pouquinho aí de como começou. Acho que é bacana para quem está assistindo. Eu vou dizer o que eu ouvi. Sim. A história que eu ouvi, né, é de que quando o Cacoal foi fundado, ali no início da década de 70, 72, 73, quando surgiram as primeiras famílias que estabeleceram residência aqui em Cacoal, às margens ali do Pirarara, né? E aí vieram muitas famílias do estado do Espírito Santo para cá, e entre esses, né, muitos capixabas, entre esses muitos alemães, né, de origem alemã, luteranos. Então, quando veio o primeiro pastor luterano aqui para a comunidade, que foi criada a comunidade Concórdia, né, a Igreja Concórdia ali da 2 de junho, não havia escola pública para dar, né, assistência às crianças à época. Então, por iniciativa deste pastor, eu não sei o nome dele, né, mas por iniciativa deste pastor, né, e outras pessoas, alguns membros da igreja, esposa, iniciaram um trabalho educacional ali, né, onde hoje funciona a Copec, né, onde foi a Escola Concórdia. Posteriormente, ela foi documentada, né, com o nome de Escola Concórdia, também em função do nome da comunidade Concórdia, né? E a Escola Concórdia, ela foi uma grande referência aqui no município de Cacoal. Por muitos anos, né? Primeira escola particular de Cacoal, e muita gente estudou nessa escola aqui, que hoje exercem profissões importantíssimas na cidade. E passaram pelos bancos da Escola Concórdia. Posteriormente, o meu filho mais velho, inclusive, chegou a estudar na Escola Concórdia por um período, não me lembro se foram uns 2 ou 3 anos, mas estudou ali.
Depois eles foram para o SESI, por outras razões, que eu estava trabalhando no CAPES, e o CAPES era ali embaixo, perto da rodoviária do Colono, e eu trabalhava de frente ao SESI. Então, para mim, Era ficava próxima. fácil de ir para o CAPES e para o SESI. Eu levei eles para lá em função da comodidade. Como eu moro também próximo lá, ali nas Nações Unidas, facilitou Sim. o acesso de levar, buscar as Mas você crianças na teve essa escola. oportunidade ali E aí, de... então, o meu filho mais velho, Felipe, chegou a estudar quando ainda era a Escola Concórdia. Uhum. Depois, ela foi transferida para a UBRA, né, sendo UBRA até 2017. Mas continuava sob o mesmo comando da luterana, né? Sim, porque a UBRA é luterana, né? Só que daí a UBRA era uma instituição nacional, certo, né? E a Concórdia era uma escola local, da comunidade local. Uhum. E a UBRA já era uma instituição nacional de ensino, né? Tanto ensino superior quanto ensino fundamental, né? Médio. E aí eles, aqui em Cacoal, eles tinham a escola, que era UBRA Concórdia, inclusive, ali o nome, né? Uhum. Que oferecia o ensino fundamental e médio. Em Ji-Paraná já tinha faculdade, Porto Velho tinha faculdade, e vários outros locais no Brasil, né? É uma instituição muito antiga de renome. Aí, em 2017, devido às enchentes que aconteceram ali, o SESI foi lá para a Unesc, e depois foi para aquele prédio, naquele bairro lá em cima, que eu esqueci o nome daquele bairro lá, né? Lá, aí ficou muito deslocado para eu levar daí já o meu filho mais novo, o Matheus. E aí eu preferi trazê-lo. E na época eu tentei até vaga, porque alguns dos amigos do Matheus foram para o Daniel Berg. Tentei vaga, não consegui. Eu trouxe para então UBRA e no início de 2017. Aí, no meio do ano, em 30 de junho, a diretoria da UBRA, ela veio aqui a Cacoal, fez uma reunião com os pais, ali na igreja, no templo da Igreja Concórdia, e nos comunicou que no final daquele ano seria dado descontinuidade à escola aqui no município de Cacoal. Pegou todo mundo de surpresa. Pegou todo mundo de surpresa, né, naquele momento. E naquela ocasião se levantou até o presidente da UBRA, era a Elbra UBRA, né, a Elbra, o nome da associação jurídica, falou se houvesse interesse dos pais de alguma forma em assumir o prédio, né, por comodato, por aluguel de alguma forma, estava a negociação. E naquele momento ali, então, nós começamos a conversar entre nós pais sobre o que poderia ser feito. E aí surgiu a ideia de criarmos uma comissão para estudarmos as possibilidades de seguirmos com a escola, né, os pais assumindo. E dentro das análises que fizemos, levantou-se a possibilidade, então, de criar uma cooperativa de pais ou de professores. Foi quando a gente buscou ajuda das cooperativas financeiras que já estavam mais solidificadas aqui, e entre estas a direção da Credip foi que nos ajudou, com o Pedrinho veio, nos deu uma assessoria de orientação, reuniões com a gente, Pedrinho lá de Pimenta Bueno, e o Berdan deu muito então apoio. vocês tinham uma ideia, queria fazer, mas não sabia como, né? Sim, aí o Salatiel também. Sim, o Salatiel que é da... Esqueci agora, mas é a reunião a junção da... Sescop. Sescop. Como que é? Sescop. Eu acho que é isso mesmo. Se eu não estiver enganado agora, se não me falou a memória. Mas eu acho que é isso mesmo. E Salatiel também deu um apoio pra gente. A gente manifestou o interesse de criar a cooperativa e a gente não tinha muita ideia de como fazer isso. E no dia 19 de outubro de 2017, então, fizemos a nossa primeira assembleia de fundação da COPEC, e foi criado o primeiro conselho administrativo, foi eleito também um conselho fiscal, e fomos negociando com a UBRA, e negociamos um comodato,
inicialmente de 12 anos, né, para uso pela Copec do prédio, mediante um investimento, porque as condições prediais estavam muito ruins naquele momento, e que a Copec fizesse um investimento de 1 milhão nesse período. E, posteriormente, nós fomos, então, investindo neste primeiro momento. Se eu não me engano, foram 24 pessoas que assinaram a ata de fundação da Copec, no dia 19 de outubro. E o senhor estava lá? Sim, eu fui um dos que participei deste momento de fundação. Então, desde a primeira conversa lá no dia 30 de junho, participei dessa conversa fiz parte da comissão que esteve trabalhando na organização, porque tivemos que elaborar estatuto, elaborar toda a parte documental e cuidar de toda a parte administrativa, porque a cooperativa é uma empresa, né? Requer toda uma gestão empresarial, registro, né, na junta comercial, precisa de registro junto aos órgãos educacionais, né? Então você precisa formalizar tudo isso. Mas vocês não conseguiram reaproveitar o histórico que já tinha? Vocês tiveram que zerar ali a instituição? A instituição Ubra se fechou e demitiu todos os funcionários. A maior parte dos funcionários, professores e técnicos da Ubra foram migrados para a Copec, mas mediante nova contratação. A Copec se deu como uma nova instituição. Ah, entendi. A Ubra, enquanto instituição, ela apenas ficou com o prédio. A organização escolar e a mantenedora do Colégio Copec se tornou a cooperativa Copec, a partir de então, de forma independente, uma cooperativa, né, autônoma. É como se estivesse começando do zero. Então. Começamos do zero, sim. Começamos do zero. E aí seguimos, então, com o trabalho de cooperação, iniciamos 2018. Alguém então, ali dentro tinha o entendimento ali de o que era cooperação, de como fazer acontecer? Muito pouco. Muito pouco, né? A gente teve que estudar bastante naquele período, na elaboração do estatuto, na elaboração de documentos. Então, eu mais algumas pessoas nos debruçamos para estudar a legislação cooperativista, né, a elaboração do estatuto. Tive a ajuda de algumas pessoas, estive mais na coordenação dessa parte. Então, nós dividimos. A professora Nelson, que também era diretora da Ubra, ela veio, foi nossa primeira diretora, ela cuidou mais da parte da documentação pedagógica, juntamente com a equipe pedagógica que se estendeu, junto aos conselhos, né? Isso, junto aos conselhos. E o Paulo Sérgio Oliveira foi nosso primeiro presidente. Eu fiquei como vice-presidente à época, e ele também foi trabalhando mais nessa organização da parte de divulgação, um trabalho mais administrativo. Foi um trabalho de equipe. E nisso vocês estavam com quantos alunos ali? Nós começamos a Copec, de fato, com, se não me engano, 82 alunos. Nossa, muito pouco. Sim. Para quem já tinha sido já um grande referencial, né, na cidade. Se eu não me engano, 68 cooperados, pais cooperados. E o que, assim, eu não tenho nenhum pudor em dizer que, no meu entender, a Copec, ela existe e ela subsistiu com a graça e a mão de Deus, porque algumas coisas não faziam sentido, escaparam, né? E eu creio que Deus pôs a mão e a gente conseguiu subsistir. E um dos fatores que contribuiu para isso à época foi a interdição da Escola José de Almeida, do município. E aí que acontece bem aí, né? Exatamente naquele momento. Exatamente naquele momento. Aí a prefeitura, à época, era a prefeita
Glaucione, né? Glaucione, o vice-prefeito era O Cirone. Cirone, Uhum. e aí a gente fez uma negociação em que eles locaram parte da escola, né? Que ali é uma estrutura muito grande, né? Muito grande, são muitas salas ali. Uhum. E são mais de 20 salas, eu não Uau. sei precisar o número exato, mas são mais de 20 salas. Então, nós locamos parte da escola, da estrutura predial, para o Colégio José de Almeida, e a outra parte a gente funcionou a cooperativa. Nisso, esse recurso foi para vocês e não mais para a Ubra já. Então, Sim, sim, porque nós tínhamos um contrato de comodato sim. junto à Ubra, a Uhum. Copec. Aí o aluguel do prédio, a sublocação, a gente fez mediante autorização também da Ubra. Sim, A sim. Ubra nos autorizou a sublocação. Isso foi feito já previsto dentro do contrato, né, que nós tínhamos com a Ubra a possibilidade de sublocação de parte do prédio, tá? Porque a gente não estaria ocupando. Então, para dar otimização ao prédio, já contemplamos no contrato a possibilidade de sublocar, e a cooperativa, então, a Copec fez a sublocação deste prédio, né, o contrato com a prefeitura. Que ajudou e muito, né, ali. Foi fundamental. Legal. Foi fundamental, né? E aquele período, então, que o prédio foi usado, e foi até uma parte ali da pandemia, e a pandemia foi um outro grande desafio para a gente, como Eu você imagino. mencionou anteriormente, porque muitos pais tiraram os alunos da Copec, né, levaram para escolas públicas na ideia, já que não está tendo ensino presencial, então não vou ficar pagando escola, né? Então a gente teve ali algumas dificuldades, porém, mais uma vez, por um milagre divino, a gente sobreviveu à pandemia. E seguimos, e em 2023 daí veio um outro grande desafio, porque o prédio era da Ubra e esse prédio estava sob penhora. Estava sob penhora judicializada, né? Uau. E veio então uma decisão judicial de que este prédio deveria ser vendido, né? E com a proposta da venda nós não tínhamos recursos. E a Credip, nós já tínhamos uma relação de intercooperação com a Credip, com o Cicobi Fronteiras também, mas naquele momento a gente tinha um estreitamento melhor com a Credip, com a direção da Cicobi Credip, e diante da necessidade de aquisição do prédio, foi feito daí uma mediação junto à Credip. A Credip pagou o prédio, que foi comprado por 6 milhões e 400. E a Credip, então, financiou esse valor, e a Copec está pagando esse valor mensalmente com juros totalmente subsidiados. Então, nós não pagamos juros deste valor. A Credip subsidiou todo o valor do juro. Mas continuamos, apesar de muitas melhorias que fomos fazendo ao prédio, nós tínhamos várias limitações prediais, né? Nós já tínhamos, né, algumas grandes vantagens. A Copec, ela adquiriu o prédio, então já não tinha mais esse risco de perder ou ter risco de descontinuidade da cooperativa em função da questão logística, né? Mas como só uma parte aqui, como que vocês faziam? Qual era a fala de vocês para que esse pai acreditasse? Porque queira ou não queira, por mais que vocês mudaram o nome, zerou, né? Começou uma nova instituição e tal. Mas o ser humano é ser humano, então fica aquela coisa, né, de tipo, será que não pode acontecer como aconteceu com a Ubra, que de repente, né, porque daí, naquela reunião lá, muitos pais não permaneceram, né? Sim. Muitos pais saíram, né, e na sua liberdade, né, porque tudo bem, não tinham
por que também aceitar esse desafio. Sim, sim. E aí, agora, como é que vocês, o que Ser vocês... cooperado é uma questão de total liberdade e consciência. Mas Né? é algo novo, né, na É algo educação. novo. É Então, algo assim, novo. como que vocês, qual era a fala de vocês? E aí eu acredito que isso é algo que hoje é totalmente diferente. Eu acho que hoje vocês já, e depois a gente vai falar sobre isso, que aconteceu, tudo que aconteceu com vocês e como chegou hoje nesse nível que vocês estão hoje, né, nessa referência que vocês estão hoje. Mas o que vocês faziam, né, ali? Vocês ali enquanto cooperados, enquanto parte do conselho ali, qual era essa fala? O que vocês falavam para essas pessoas que tinham interesse em fazer parte ali? Como que vocês conseguiam ter esse acesso ali e dar essa firmeza para as pessoas de que, tipo, olha, agora é diferente, né? Agora são os pais aqui que estão à frente, a gente tem esse compromisso. Como é que era? Aí está o nosso grande diferencial enquanto cooperativa. Uhum. E qual é a questão, né, principal que me levou a ser um cooperado e estar à frente e contribuir para a fundação da cooperativa? É que eu já tinha uma preocupação com a educação do meu filho, com o tipo de educação que meu filho estava recebendo. Uhum. Tá? O que meu filho estava recebendo na escola, isso já me incomodava bastante. Certo. Isso gerava algumas preocupações. Então, eu percebi que outros pais estavam tendo esta mesma inquietação. Uhum. E a cooperativa, ela é propriedade dos pais. Os pais são os donos. Os pais, na condição de donos, a cooperativa, enquanto escola, tem que seguir aí regulamentos que são as legislações nacionais, estaduais, gerais da educação, o currículo mínimo. Mas o que se ensina dentro da escola, nós temos uma certa possibilidade de acompanhar mais de perto. Ok. Uhum. De saber o que nossos Uma filhos liberdade. estão recebendo. Uhum. E essa questão, a meu ver, foi o principal diferencial de ser uma cooperativa e foi o principal diferencial que atraiu os pais. Somado a isto, nós temos em Cacoal é privilegiado na questão de escolas, tanto públicas, temos um ensino público relativamente bom, né? E temos também, é uma das cidades melhor assistidas por ensino particular. Sim, sim. Tá? De todo o estado. Uhum. Está entre as melhores cidades, com uma diversidade de escolas particulares. Tem um destaque, aqui. Né? Uhum. Sim, temos, né, o IES, temos Tadeuberg, temos SESI, temos Fundação Bradesco, temos Alecrim Dourado, agora temos Colégio Cristão. O Colégio Cristão, temos várias escolas de ensino, né, creche, né, e básico. Então, Cacoal é bem assistida, de certa forma. Né? E onde, então, a Copec, enquanto cooperativa, tinha esse diferencial, em que nós pais teríamos possibilidade, nem todos os pais acompanham, a maioria dos pais ainda estão na lógica da terceirização da educação, passa para a escola, e a escola, né, que cuide, e nem sempre sabe o que está sendo ensinado. Então, além disto, a Copec tinha também alguns diferenciais. Nós estamos no principal planalto da cidade. O planalto mais central da cidade. A localização da Copec é a escola melhor localizada da cidade. Essa localização faz um grande diferencial. Um outro Inclusive diferencial, os acessos, né? Os acessos são muito perfeito, bons. Né? Sim. Um outro diferencial é que a equipe pedagógica, professores que vieram da UBRA, era uma equipe de excelência, uma equipe muito boa. Tá? E isto trouxe um grande ganho, uma confiabilidade. E em alguns aspectos a gente trouxe a cultura de concórdia, UBRA, também para o ensino aqui dentro da Copec.
enfim, aproveitou aquilo que era bom, Sim, né? Lapidou. Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes eu quero pedir para que você curta, para que você se inscreva no nosso canal, você que está nos assistindo agora, e compartilhe. Nós estamos falando aqui de história, nós estamos falando aqui de educação, nós estamos falando de cooperativismo, e é um assunto muito legal, e eu tenho certeza que você vai gostar demais em se engajar junto com a gente, tá bom? Curta aí o nosso conteúdo, compartilhe para o maior número de pessoas que você puder. Vamos lá. Wilson, vocês então agora traz, né, esse corpo docente, na sua maioria da UBRA, mas agora vocês têm que implantar ali uma nova visão. Não era a visão da UBRA. sim. Né? Era uma visão de cooperativismo, era uma visão de, não que a UBRA não tivesse, né? Mas de valores um pouco mais explícitos, né? Do que vocês ali, daquele grupo de pais ali. Uhum. Era aquele grupo de pais ali, vamos colocar ali, esses 24, todos eram pais. Sim. Esses 24. Os fundadores, né? Depois tivemos a cooperação, se não me engano. A visão era alinhada, isso que eu quero entender. Isso, né? De 68 pais, depois foi se ampliando aí. Certo, esse número de pais, né? Cooperados mas a visão era alinhada ali, o mesmo propósito então, ali. Inicialmente, nós seguimos como o mesmo material que a gente já trabalhava da UBRA, que era o material positivo. Certo. Posteriormente, nós trouxemos para a Copec o material Bernoulli, que está entre os 5 melhores materiais, né, pedagógicos do Brasil. Aonde vocês conheceram esse material? Eu conheci este material pela escola de cursinho pré-ENEM, pré-vestibular, lá em Porto Velho, Mediquim, onde o meu filho mais velho fez, e é um material que era de boa referência, né? E meu filho teve também bastante sucesso em estudar por ele, tanto que ele conseguiu uma boa nota no Enem para medicina, ele cursou em Cuiabá, na Federal lá. E então a gente trouxe este material Bernoulli para a escola e continuamos com ele, e é um material que ele é bem diferenciado. Legal. Em nível de qualidade. Certo. E além desses aspectos, né, localização, a gente ter um material de qualidade, uma equipe pedagógica de qualidade, a gente também investiu bastante em estratégias de trabalho educacional, né? Tanto no aspecto do próprio acolhimento da criança, do aluno, o modo de trabalhar com o aluno, a equipe pedagógica da Copec, ela tem um zelo muito grande. E junto com isto foram inseridas disciplinas sobre cooperativismo, porque cooperativismo é uma cultura. Sim. É uma cultura, e é uma cultura que precisa ser aprendida. E é uma grande oportunidade hoje nós termos essa cultura sendo fomentada e o aluno, né, a pessoa poder dizer, eu estudei numa escola cooperativista. Eu fiz parte, né? Eu fiz parte disto. Legal. Além de nós termos a possibilidade do aluno estar estudando ali dentro de uma cooperativa, e a cooperativa ela tem uma filosofia própria, né? E essa filosofia é ensinada, né? Nós temos a disciplina de cooperativismo, mas somado a isto, nós temos a cooperativa Mirim. A cooperativa Mirim é uma oportunidade dos nossos alunos vivenciarem a prática e a gestão de uma cooperativa. Uau! Tá? Isso também é um diferencial que hoje a Copec tem, que é muito interessante a forma que a gente tem para poder estar trabalhando o cooperativismo, somado à questão do cooperativismo, da filosofia, da cultura do cooperativismo, dos valores, dos princípios cooperativistas. Nós trabalhamos muito a disciplina de empreendedorismo e, somado ao empreendedorismo, esta visão de você ser um cidadão produtivo na sociedade, por meio do conhecimento, por meio da profissão, por meio de
de valores culturais, de valores sociais, né, diferenciados, como viver em sociedade numa perspectiva de cooperação, né, buscando investir, produzir, cooperar e, assim, contribuir para a transformação social. Uau! Então, quer dizer, esse aluno, esse indivíduo, ele está aprendendo ali algo a mais, né? Então não é... Está além do ensino, a gente trabalha o ensino curricular, regular, que é exigido pela legislação educacional, né? E além disso, a gente trabalha todos esses princípios cooperativistas, o empreendedorismo, é trabalhado bastante, a gente está investindo na prática esportiva, né? Temos uma quadra excelente, tá? Herdamos uma quadra excelente que oportuniza muito o nosso trabalho esportivo ali na escola. Temos investimento na área de xadrez, temos parceria com outras práticas esportivas em que os professores trabalham, fazem ensino, sublocam espaços da Copec e ali oferecem algumas oportunidades, valores diferenciados para os nossos alunos. Nós trabalhamos muito com a produção textual desde o início das séries iniciais, né? A prática da leitura, produção textual. E esse incentivo, então, ele vai sendo progressivo à medida que a criança vai, né, subindo ali de grauzinho, né, por ano escolar, né, vai se trabalhando novas perspectivas. Existe também um grande incentivo. Hoje nós temos uma disciplina focada em redação para todo o ensino médio, né, de uma forma diferenciada, além do ensino regular, da aula regular. Isso no contraturno, nós temos aula de redação. Então, temos atividades no contraturno que são complementares, né, da prática curricular normal do que já é ensinado. E a gente está buscando isto na perspectiva da formação de um cidadão, né? Maravilha. De forma bastante ampla, tanto no aspecto educacional quanto o desenvolvimento cognitivo, daquilo que é ensinado enquanto filosofia de vida, né? Temos trabalhos voltados à área psicológica, né? Educação emocional, que é um trabalho bastante interessante também, que é investido, entendemos a importância das emoções, do aspecto psicológico no desenvolvimento do ser humano. É um trabalho também que está sendo feito com muito carinho aí. E a Copec, então, tem esses cuidados e este investimento mais amplo, né? A parte esportiva, a educação física, não só no aspecto de apenas estar ali ocupando o aluno, né? Muitas vezes o aluno vai para a educação física apenas para ocupar um tempo. E eu vejo a educação física com outro olhar. Eu tive a oportunidade, quando eu trabalhei como professor da Facimed, de ser professor na área, no curso de educação física, então aprender qual a importância do esporte para a formação da pessoa, para a aprendizagem de limites, para aprender a necessidade disciplina, de cooperação, respeito, né? A trabalhar a própria agressividade. Sim. Então, são princípios que você pode trabalhar através da prática esportiva e também do ensino da educação física. Muito bom. Wilson, é notório, né? Todos que passam em frente à Copec não tem como não ficar encantado, né, com aquela estrutura que vocês trouxeram, né? Esse presente, né? Eu sempre falo assim, eu sou aquela pessoa que eu sou apaixonado por tudo de bom que acontece na nossa cidade. Às vezes eu nem conheço a pessoa que está abrindo a empresa. Você quer ver, a maior tristeza é se eu ver uma empresa fechada. Aquilo me parte o coração. Às vezes eu nem conheço quem é aquele empresário. Mas eu fico triste porque eu falo, poxa, quanto investimento, quanto sonho que essa pessoa teve e agora está fechando as portas. E da mesma forma eu celebro quando
eu vejo algo novo acontecendo na nossa Sim. cidade. E eu estou muito impactado realmente, né, com o crescimento da Copec e especialmente nessa reforma que vocês fizeram e que eu vi que não foi só um layout. Vocês realmente assim se debruçaram em trazer uma estrutura que já era uma estrutura muito boa, porque imagina, né, umas estruturas muito antigas da nossa cidade, mas com muita Sim. qualidade predial ali, mas realmente vocês renovaram ali, né, eu vi ali todas as imagens ali, vocês renovaram totalmente ali, né? Sim. Trouxeram ali uma qualidade para os alunos. Como começou esse sonho ali de vocês ali? Já foi desde o início? Ou foi em algum momento vocês falaram, nós precisamos, né? Porque vocês ali adquiriram o prédio, ali o Cicobi ajudou vocês, mas vocês sabiam da responsabilidade que vocês Sim, tinham, sim, né? com certeza. O CPF de vocês estava ali Com certeza. em jogo, né? Sim, sim. Mas como vocês começaram a sonhar? Ou já foi desde o início já? A gente já identificou que o fator predial era um limitador desde quando a gente constituiu a Copec, né? Que esse era uma dificuldade. Só que a gente não tinha recursos suficientes para fazer o investimento. Nós fomos fazendo os investimentos de forma progressiva naquilo que era pontual. essencial para a manutenção. De qualquer forma, nesse período, antes da aquisição do prédio, foram investidos, eu não tenho como precisar valores, mas foi em torno de uns Aproximadamente 700 mil. Uau! Foi bastante. Porque nós tivemos Então vocês encontraram ali realmente muitas dificuldades. Muitas. Né? Nós não tínhamos aquele sistema de proteção de raios. Né? Nós só nisso foram gastos em torno de 60 mil, né, por exigência do Corpo de Bombeiros. Sim. Nós tivemos que reformar muitas partes da escola, trocar todo o telhado à época, trocar toda a parte elétrica à época. Uau! Parte hidráulica nós tivemos que mexer. Então vocês já estavam vindo Sim, numa crescente a gente já ali. Vinha fazendo investimentos, só que esses investimentos eles não apareciam, porque o telhado não aparece, você troca, não aparece, troca fio, não aparece, troca nós mesmo que falasse, não estou fazendo mais que a obrigação. Sim, então para a sociedade, né? Alto. Só que ao mesmo tempo a gente ficava naquela incerteza do que poderia acontecer se a gente não conseguisse comprar o prédio. Tá? E era um risco, né? Era um risco, era um investimento ainda que fazia parte da nossa contratação junto à Ubra de fazer um certo investimento. De certa forma, a Copec, com seus investimentos, manteve a sustentação do valor imobiliário deste prédio para a própria Ubra. Porque se a Copec não tivesse assumido, provavelmente aquilo ali teria se tornado entulho, né? Abandonado, né? Porque estava numa situação delicada. Mas continuaram tendo muitas dificuldades, mesmo assim, na estrutura. Vimos a necessidade de fazer um investimento e, após a aquisição do prédio, nos deu muito mais segurança, tá? De fazer um plano, um projeto de uma reforma mais significativa. E, então, nós buscamos meios, né, de fazer um projeto de reforma. Convidamos o arquiteto, o Marcelo, né, junto com a Carla Bergamasco, né, e ele foi, assim, muito gentil com a gente, trouxe todo o conhecimento técnico dele, ajustando as condições que a gente tinha financeiras, o Toninho com a construtora, vários outros contribuíram, e a gente daí conseguiu, né, mais uma vez, junto à Credip, uma doação de R$500 mil, né, 500 mil. Aí já foi doou para investir para investir na reforma. Maravilha. Agora, e pegamos mais 500 mil
de empréstimo. Certo. Tá? Então foram investidos agora nesta reforma 1 milhão e um pouquinho aí. Tá? Mas a gente já tinha, por exemplo, a energia solar instalada. Nesse período a gente fez poços artesianos, né? E fomos tendo alguns investimentos nesse percurso de tempo, né? Dando manutenções corretas, Sim, né? sim. E assim, uma pessoa que foi um grande diferencial para a cooperativa foi o Sérgio Basila, que foi presidente por bastante tempo, né, da cooperativa. Foi um grande esteio o Sérgio Basila, legal. né, na gestão ele se mudou, né, de Cacoal, está em Porto Velho, e a esposa dele é promotora de justiça, a promotora Valéria. A gente tem muito agradecimento também ao Sérgio por tudo que ele colaborou. E a Credip, ela veio nos dando mais essa oportunidade aí de, além de reformar a escola, que a gente teve que fazer novas reformas na parte hidráulica, elétrica, de novo, e também na estética, né, que a gente não tinha conseguido investir na estética ainda. Porque daí aí ficou para as pessoas realmente conseguirem visualizar, né? Exato. Que é importantíssimo, né? Sim, a gente tinha esse sonho desde o começo, mas sem recurso, né? E agora a gente conseguiu realizar essa reforma estética, e que foi um presente para Cacoal, né? Honestamente, né? Muito, claro. O quanto que contribuiu para a cidade, a fachada da Copec, porque era uma fachada que era apagada, né? E ficou imponente, e ficou... Cacoal ganhou muito com esta... Muito. Eu todas as vezes que eu passo ali, não tem como. Eu fiquei acompanhando ali, cada passo que vocês davam ali, e ficou surpreendente, ficou lindo, ficou... E aí, algumas pessoas, alguns pais que os filhos estudam lá, estão super felizes, e o que eles dizem muito, né? Que vocês aí conseguiu essa questão educacional, material, super de qualidade, que todo mundo elogia. E agora vem essa parte, então, predial, que vocês resolvem isso, que era uma coisa assim, porque tinha um preconceito, vamos ser muito sinceros, não vou querer que meus filhos estudem nessa escola, não sei o quê, papapá. Então, ouvia-se muitas coisas. E hoje não. Então hoje realmente vocês estão de parabéns, né? E a gente precisa aqui fazer menção desse grupo de pais, né, que lá ainda no templo lá da igreja luterana, né, lá, e vocês, naquela reunião ali, então vocês têm essa coragem, né, em fazer essa diferença, e começar ali... Coragem meio louca, né? Mas que deu certo. Com a graça de Deus. Então, eu quero, assim, parabenizar vocês, leve o nosso abraço. Hoje nós estamos, assim, enquanto a sociedade, enquanto imprensa, a gente fica muito feliz, e quero honrar aqui, sabe, Wilson, a sua vida e a vida de todos aqueles ali que decidiram, né, iniciar esse projeto que é tão incrível, né, e mostrar pra gente como faz bem cooperar. Como que é importante cooperar. E há uma questão muito importante nisso, que o cooperativismo não é constituído de estrelas, não há estrelismo ali, todos nós estamos contribuindo de alguma forma para o bem comum, e nessa perspectiva de estarmos buscando o bem comum, a gente está trazendo o bem social. Eu quero destacar uma questão aqui, que é a seguinte: hoje o prédio da Copec, ele é um prédio que está sendo pago, está registrado em nome da cooperativa. No entanto, a parte imobiliária, ela não se constitui como parte da cota do cooperado. Então, de certa forma, a Copec hoje, esse prédio é um bem de Cacoal. Uau! É um bem de Cacoal que nós, cacoalenses, temos a responsabilidade sobre ele. É uma responsabilidade coletiva e individual ao mesmo tempo. Então, hoje nós temos uma escola que tem desafios, temos muito a crescer, a implementar, temos alguns sonhos para implementar dentro da Copec, né? Temos mapeado alguns passos importantes que precisamos dar, precisamos construir um refeitório legal,
há pouco tempo nós soubemos que podemos pleitear verbas públicas, mas isso é muito recente, né? Nós fomos procurados pelo deputado Pedro Fernandes, que hoje é presidente da Frente de Cooperativismo da Casa Legislativa, e aí ele veio conhecer a Copec, está conhecendo as cooperativas do Estado, e falou assim, olha, nós podemos trabalhar juntos nessa perspectiva. E aí, então, tanto o deputado Cirone, o deputado Cássio fazem parte dessa frente de cooperativismo da Assembleia Legislativa, e ambos, né, convidamos para conversar, e estamos buscando juntos aí possibilidades também nesse aspecto, e investir para que a Copec seja uma escola, né, de uma grande referência em Cacoal. Não estamos aqui para concorrer com as outras, mas para somar a sociedade de Cacoal com uma escola com ensino em que o pai ele tem o direito de acompanhar de perto o que é ensinado ali. Maravilha. Onde o pai é o dono, ele não é simplesmente, ele não está ali para terceirizar, né, a educação do seu filho, mas para acompanhar de perto, né? Existem limitações porque ela funciona, é uma empresa que requer gestão e responsabilidade. Existe conselho, né? E quem banca de fato a Copec são os pais. Maravilha. É pela mensalidade. Se a gente não paga a nossa mensalidade, a gente vai deixar a desejar na manutenção. Então, são os cooperados que sustentam a Copec. Nós temos as intercooperações, nós temos a parceria das cooperativas financeiras, ajuda muito, temos a parceria da Sescop, né? Tudo isso contribui para fomentar o cooperativismo, mas a responsabilidade é exclusivamente do pai cooperado. E hoje, se deu certo, em momentos muito mais difíceis... Imagina agora. Imagina agora. Agora quem está nos assistindo agora pode ter segurança, né? Com certeza. Porque a gente sabe que o pai, por exemplo, começa a pensar, né? A criança que vai começar na escola, talvez um pai que quer mudar uma criança de uma instituição, que isso é extremamente normal, e a gente sabe que esse mês agora, esses períodos agora por meio do ano, começa-se os pais, né? E a pergunta é, a gente já está caminhando para o final, como que o pai pode fazer para fazer parte da Copec? Porque o convite é para que a sociedade de Cacoal, para que a população de Cacoal faça parte da Copec. Exato. E como que é isso? Como que funciona? É só se dirigir à Copec e se cooperar. Só isso. Direto na Copec. Diretamente na Copec. Que legal. Se cooperar. E venha participar, estão toda a sociedade cacoalense está convidada a conhecer a Copec. Então, olha, nós temos a localização de excelência, material de excelência, equipe pedagógica e professores de excelência. Nós temos um atendimento ao aluno com muita qualidade, com muito carinho que é feito. Desde o começo sempre foi investido nisto. E temos uma escola que é de Cacoal. Maravilha. Sob gestão dos pais. Muito bom, muito bom. Se diferencia da pública porque quem faz a gestão são os pais. Isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Toda a diferença. Hoje o meu filho não está mais estudando aqui, já tem 3 anos que ele está fora. Eu continuo cooperado e continuo colaborando porque eu estou apostando no cooperativismo. Nunca ganhei 1 centavo da Copec, nunca tirei, paguei sempre as mensalidades, como todos os pais, e sempre tenho dado a minha cooperação porque acredito que esta é uma filosofia que nós precisamos aprendê-la e precisamos multiplicá-la. Muito bom. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Foi de uma grande assim, contribuição para nós, né? Todo o seu conhecimento. Ainda quero que você volte aqui no nosso podcast para a gente um outro tema, né? E aí quero explorar muito mais seus conhecimentos como psicólogo, que eu sei que você é inteligentíssimo e eu acho que a gente pode contribuir. Mas eu queria te agradecer. Muito obrigado mesmo. Leve o nosso abraço para a Copec, para todos os cooperados e dizer aqui, parabéns para vocês e muito obrigado
por vocês acreditar na nossa cidade, acreditar na capital do café, acreditarem na educação, porque vocês poderiam ter desistido, né? Seria mais fácil pegar cada um dos seus filhos e colocar em outra escola. Bem mais fácil. Seria mais fácil, mas Teria dado vocês bem menos foram trabalho. arregaçar a manga e com todas as suas ocupações, né? Cada um ali com suas ocupações, decidiram realmente fazer a diferença, e nós somos gratos por vocês fazerem isso, porque isso faz toda a diferença. A gente que ama a educação, a gente que acredita na educação e a gente que acredita na cidade de Carcol. Então, muito obrigado mesmo, e eu deixo aí agora para suas considerações finais. Cara, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, tomando esse café delicioso aí contigo e poder falar sobre esta apaixonante ideia, né? Essa apaixonante filosofia, essa apaixonante cultura, que é a cultura do cooperativismo. Eu estou aprendendo isso progressivamente, eu quase não sabia nada a respeito, e eu digo, é algo que faz diferença na sociedade. É algo que está aí. As cooperativas rurais, as cooperativas em outros campos têm sido grandes exemplos, né? As cooperativas financeiras são extremamente exitosas aqui na nossa região. Então a gente vê assim que, tendo uma boa gestão, tendo responsabilidade, a cooperativa é algo que dá certo. Muito bom mesmo. Você ouviu a gente falando aqui sobre cooperativismo, ouviu a gente falando sobre educação, e está aí uma boa oportunidade para você matricular, né, seu filho na Copec. A gente vai deixar aqui telefone, vai deixar aqui as redes sociais da Copec, para que você possa também estar entrando em contato com eles. Muito obrigado pelo tempo que você esteve aqui. Compartilhe esse conteúdo, curta, né, e se inscreva no nosso canal. Fica com Deus e até a próxima.